Roberto Azariti em mais uma videoaula de álgebra. Nós agora vamos iniciar uma série de aulas sobre função. Vamos passar pelas principais funções. Na videoaula de hoje a gente vai começar com uma introdução sobre a definição de função. Quando é que eu sei se é ou não função, fazendo as questões que envolvem diagramas. Tá legal? Nós vamos fazer 3 exercícios. Todos eles com ênfase nesse tipo de tópico, tá? Para que a gente possa indo gradativamente assimilando, tá legal? Antes da gente ver a primeira questão, peço que se inscreva no canal, compartilhem, divulguem. Feito isso, vamos então à questão número 1. Acompanhe aí. Bem, gente, quando é que a gente sabe se uma relação entre dois conjuntos ela é uma função? Para ser função do conjunto de partidas, chamado domínio, a gente vai ver melhor nas próximas aulas, todos devem estar partindo flecha, tá? Todos devem estar associados ao outro conjunto de chegada, chamado contradomínio, e deve partir somente uma única flecha. Tá legal? Pensando de forma contrária, quando é que não é função? A gente vai sempre centralizar nossas atenções no conjunto de partida. Tá legal? Da onde está partindo as flechas. Não é função quando tem alguém do conjunto de partida que não está associado a ninguém do conjunto de chegada ou quando está associado a mais de um elemento. Tá legal? Feito isso, então, nessa questão, vamos lá. Quais dessas relações aqui são função? Vamos ver a primeira. Ó. Repara que todos os carinhas aqui do conjunto de partida estão associados ao conjunto de chegada aqui, que é o conjunto Y. Beleza, atendeu a um critério. Qual é o outro critério? Deve estar partindo uma única flecha do conjunto de partida. Realmente está partindo uma única flecha. Então, eu já sei que essa relação 1 ela é função. Não importa que no conjunto de chegada tem elemento que não recebeu flecha, tem elemento que recebeu mais de uma flecha. A nossa atenção vai ser sempre no conjunto de partida. No segundo, a gente já tem um probleminha aqui. Ó. Repara que o elemento D ele está associado a mais de um elemento no conjunto Y. Tá? E isso não caracteriza função, porque tem que estar associado a somente um único elemento. Então, essa segunda relação ela não é função porque o D furou aqui. Ó. Na relação 3, temos outro problema aqui. A gente tem o elemento A que não está associado a ninguém. E para ser função, todos os elementos do conjunto de partida têm que estar associados ao conjunto de chegada e tem que ter partir uma única flecha. Então, também não é função. Vamos ver o 4. Repara que no 4 todos eles estão associados, tá? Isso aqui está vindo do C, essa flecha. E todos eles estão partindo uma única flecha. Então, isso aqui é função. Você pode falar, ué, mas está todo mundo apontando relacionado com o Y do outro conjunto. Não tem problema. O conjunto de chegada, tá? Não tem problema sobrar elemento, ter um elemento recebendo mais de uma flecha. E o 5, na realidade, no 5 a gente tem 2 problemas. A gente tem o elemento A associado a mais de um elemento, só por isso já caracterizaria que não é função. E além disso, ainda tem o D aqui que não está associado a ninguém. Ou seja, também não é função. Então, são funções as relações 1 e 4, e aí o gabarito é a letra D de dado. Tá legal, galera? Então, é assim que a gente identifica se uma relação ela é função ou não. Para reforçar, vamos agora então para a questão 2. Acompanha comigo. Nessa questão ele me dá os 2 conjuntos, conjunto A, que repara que ele diz que define uma função de A em B. Então, o A é o conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada, porque é uma função de A em relação a B. Tá? Então,
Está aqui o conjunto A, B, C e D minúsculo. O conjunto B tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele dá aqui as alternativas, a gente vai ver qual a única alternativa que caracteriza uma função. Então vamos ver. Na primeira, ele está associando aqui os pares ordenados. Lembrando que o primeiro vem do conjunto de partida, o segundo é do conjunto de chegada. A com 1. Então vamos fazer aqui. A com 1. B com 3. E o C com 2. Isso é função? Não. Aqui, ó, o elemento D aqui não está associado a ninguém. Então a letra A está fora. Letra B. A com 3. B com 1. C com 5. E o A com 1. É função? Não. Por quê? Primeiro que o D não está associado a nenhum elemento. Segundo, porque o A está associado a mais de um elemento. Então, também não é função. Vamos ver a terceira relação. A com 1. B com 1. C com 1. E o D com 1. Isso é a função? Sim. Ó. Todo mundo aqui está associado a um elemento do conjunto B e a um único elemento. Repara que só está partindo uma flecha, então esse é o gabarito, então a gente já pode parar por aqui. Gabarito dessa questão, letra C. Tá legal? A primeira não é porque sobrou o carinha aqui, o D. Na segunda, furou em duas condições, sobrou um cara do conjunto de partida e um outro associado a mais de um elemento. Tá legal, galera? Então vamos à questão número 3, última questão. Tá? Uma questão bem interessante, é uma questão de vestibular da UF, né? Quando tinha o seu próprio vestibular. Acompanha comigo então essa questão 3. Bem, vamos lá, galera, vamos fazer essa questão que eu acho ela bem interessante. Tá? Então, 3 mães deram à luz a uma maternidade. Então, a primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira teve um único filho. E aí ele pede para considerar o conjunto das 3 mães e das 6 crianças. Aí a questão estabelece 3 relações. E dessas 3 relações a gente tem que ver quais delas ou qual delas representa uma função. Então eu fiz aqui um esqueminha, tá? A primeira relação que relaciona cada mãe a seu filho, aqui o conjunto de partida, então, é o conjunto das mães, que associa cada mãe aos seus filhos. Então eu chamei aqui M1, M2, M3, tá? São as 3 mães. E os filhos aqui, ó, F11, F12, ou seja, os 2 filhos da mãe 1, aqui, F1, F21, 22, 23, que são os trigêmeos da mãe 2, e o F31, que é o filho único da mãe 3. Então, como é que a gente faz a associação de cada mãe com seu filho? Então, a mãe 1, ela tem como filhos aqui o F11 e o F12. Tá? Só por isso, a gente já vê que não é função, mas vamos fazer até o fim. A mãe 2, associando aos seus filhos, são trigêmeos. Ó, também está partindo mais de uma flecha. E a mãe 3 associando ao seu filho único. Então, não é função, né? Esses 2 elementos aqui, que representam a mãe 1 e a mãe 2, estão associados a mais de um elemento, então não é. Então, a relação 1, ela não é. A relação 2, em que associa cada filho à sua mãe. Então, o filho 11, ele está associado a M1, a mãe 1. O filho 12 também. O 21, que é o filho da segunda mãe, está associado ao M2. O 22 também é da segunda mãe. O 23 também. E o 31 está associado a M3. Repara que aqui todos estão associados a algum elemento do conjunto de chegada e todos estão partindo uma única flecha. Então, essa segunda relação, ela caracteriza a função.
E a terceira está associando cada criança com o seu irmão. Então vamos lá. O F11, eu não vou ligar com o F11, ele não é irmão dele mesmo. Então ele está associado ao F12 e está associado ao... não, mais nenhum. Tá? O F12 está associado ao F11, que é o irmão dele. O F21 está associado ao F22, que é o irmão dele, e ao F23. Opa, já furou, né? Já sei que não é função. O F22 tem como irmão o F21 e o F23. O F23 tem como irmão o F22 e F22. Tá legal? Lembrando, tá? O primeiro número indica de que mãe ele é. Qual a mãe dele, que é a M2. E aqui é a ordem, tá? E o F31, ele não tem irmão, tá? Filho único. Então essa daqui não é função, porque tem elementos associados a mais de um, tá? E tem elementos que não estão associados a nenhum. Então a única relação que é função é a relação 2, e aí o gabarito, letra B. Mas uma questão bem interessante, bem intuitiva para a gente exercitar isso daí. Tá legal? Então finalizamos essa nossa primeira aula, durante essa série de aulas aí sobre função. Vai ser uma maratona aí, várias aulas, sempre dentro dessa proposta de fazermos exercícios e fragmentando os tópicos de forma que você possa ir assimilando gradativamente. Tá legal? Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com os amigos. Obrigado aí pela atenção, forte abraço!